Senta aqui pertinho, porque esse bafo chegou com tudo e eu não tô com disposição de guardar pra mim não. Frank SPC foi destruído por uma delegada ao vivo, na frente de todo mundo, e ainda descobriu que ninguém consegue achar nem a qualificação dele em lugar nenhum. E sabe o que é o mais absurdo disso tudo, gente? Ela ainda nem tinha soltado o segredo maior. Esse foi só o aquecimento, o aperitivo, o petisco antes do prato principal chegar fumegando na mesa. Se você já tá passada igual a gente com o que Frank levou dessa delegada em rede aberta, se inscreve nesse espaço agora, porque o que vem aí é de um nível que você não tá preparada, amiga, pode acreditar. Maria Corsato entrou nessa entrevista com Junior Masters carregando anos de polícia nas costas, sentou com aquela frieza de quem sabe muito mais do que vai contar e começou a desmontar peça por peça a imagem que o Frank construiu com tanto cuidado durante tanto tempo. E olha que frieza, gente. Frieza de delegada veterana. Frieza de quem viu coisa muito pior do que live de podcast e sabe distinguir o que é documento do que é performance de boteco. Aquele ambiente inteiro mudou de temperatura quando ela abriu a boca, e dava pra sentir isso até em vídeo gravado. Se você quer acompanhar esse bafo do começo ao fim sem perder nenhum detalhe, se inscreve nesse espaço agora, porque a gente vai descascar cada camada dessa cebola, e cada uma delas cheira mais forte que a anterior, e tem camada para bastante tempo ainda. Mas vamos do começo, porque essa história tem tantas camadas que precisam ser apresentadas com o respeito que merecem, tá? Frank SPC apareceu na internet como aquele cara que sabe de tudo, o homem do PCC, o cara que viveu aquilo por dentro, que fala de mortes, de facção, de delegados corruptos como se estivesse lendo uma lista de compras no mercadinho da esquina. E o povo foi junto, né? Lógico que foi. É fascinante, dá audiência, dá like, dá inscrição, dá patrocinador. O cara construiu uma base enorme, um canal com peso considerável, uma reputação sólida de insider, de alguém que esteve dentro da engrenagem mais pesada do crime organizado brasileiro e sobreviveu para contar. Que narrativa, né, gente? Que construção de personagem cuidadosa e eficiente. Só que tem uma coisa que personagem construído sem documento embaixo não aguenta. Uma delegada com 20 anos de polícia sentada do outro lado da mesa, perguntando detalhes técnicos e específicos com aquela calma de quem já assistiu esse filme antes. Se você acha que é só isso que tem por trás dessa história toda do Frank SPC, se inscreve nesse espaço, porque o que vem agora muda completamente a sua leitura dessa novela que a gente está destrinchando aqui e tem reviravolta que você não está esperando. E é exatamente isso que Maria Corsato fez durante aquela entrevista toda. Ela não chegou gritando, não chegou com documento na mão balançando no ar, não chegou querendo cancelar ninguém com energia de tribunal popular. Chegou com a frieza de quem sabe o que sabe e sabe também o que não pode dizer ainda, pelo menos não de forma oficial. E foi falando com aquela calma que dá mais arrepio do que qualquer escândalo gritado em lives paralelas. Disse que o que o Frank conta é conversa de boteco de polícia. Aquelas histórias que circulam nos corredores, nos cafezinhos, nas mesas de bar perto de delegacia, onde policial conta causo para policial no fim do plantão, qualquer um que frequente esse ambiente com alguma regularidade já ouviu aquelas histórias todas, pelo menos uma versão delas. Não tem novidade exclusiva. Não tem documento que só o Frank tem acesso privilegiado por conta de histórico pessoal com a facção. É repertório de quem circula nos ambientes certos. E circular num ambiente, gente, não é o mesmo que pertencer a ele de verdade, né? Essa distinção importa muito mais do que parece na primeira escuta. Só que aí, Junior Masters, que não é bobo e conduziu aquela conversa com muito cuidado e equilíbrio, lembrou um ponto que não dava para ignorar de jeito nenhum. Lembrou que o Frank acertou coisas. Sobre o caso Deolane, sobre outros casos que depois se confirmaram publicamente, sobre o engomadinho do PCC que virou notícia. Isso não dá para varrer para baixo do tapete como se fosse chute sortudo de quem atira para tudo quanto é lado. Acertou demais para ser só achismo aleatório de quem repete boato, e Maria não ignorou isso, porque credibilidade de delegada não se compra com meia mentira e não se mantém ignorando o que é verdade. Ela deu crédito onde tinha crédito, reconheceu os acertos com a honestidade de quem está construindo um argumento sólido, não derrubando por pura biruleibice. Só que a explicação dela para esses acertos, gente, é onde a história vira outra coisa completamente diferente da narrativa que o Frank alimentou por anos. É onde o chão some embaixo da construção de personagem que ele foi erguendo tijolo por tijolo desde que apareceu na internet. Segura aí,
porque o que vem a seguir reorganiza a leitura de absolutamente tudo que veio antes. Ela explicou, com calma, com didática quase acadêmica, com a paciência de quem já explicou isso em contexto formal antes e sabe exatamente onde a lógica vai chegar quando for destrinchada com cuidado. O Frank, segundo ela, é ganso, ganso de policial. Para quem não sabe o que é ganso nesse vocabulário interno específico, é o cara que circula no meio policial, ouve as histórias, frequenta os ambientes, vira informante informal, passando para a polícia o que vê e ouve do lado de lá do muro. Só que aqui no Brasil isso não tem regulamentação nenhuma, diferente dos Estados Unidos, onde em alguns estados o informante tem cadastro oficial, tem estrutura de proteção, tem salário definido por contrato, tem respaldo legal que limita o que ele pode e não pode fazer. Aqui é no boca a boca, no acerto pessoal feito no corredor ou no estacionamento, no dinheiro que precisa vir de algum lugar porque esse serviço não é de graça e nunca foi em lugar nenhum do mundo. E essa ausência total de estrutura formal, gente, essa é a janela por onde entra todo o resto do bafão, todas as outras camadas que vão aparecendo conforme a conversa avança. Um absurdo de arquitetura de escândalo que dá até vontade de aplaudir antes de lembrar o quanto é pesado. Quem quiser acompanhar de pertinho cada dobra nova dessa história sem perder nenhum detalhe, se inscreve agora mesmo nesse espaço, porque aqui a gente não para de descascar essa cebola e cada camada nova que aparece tem mais cheiro e mais substância do que a anterior, pode apostar. Porque se o dinheiro precisa vir de algum lugar, e esse lugar é a polícia, e a polícia para pagar precisa fazer coisa que não pode aparecer em relatório oficial ou em prestação de contas institucional, então o ganso vai acumulando conhecimento sobre as tretas internas da própria instituição também. Não só sobre o crime organizado lá fora, sobre quem fez o que dentro da polícia, sobre qual delegado fechou o olho para quê, sobre qual operação saiu diferente do que o relatório registrou. E aí o ganso tem poder. Poder de pressão, poder de ameaça velada. E segundo Maria Corsato, é exatamente isso que teria acontecido com o Frank em determinado ponto da trajetória dele. Teria começado a pressionar policiais. Me manda uma grana ou eu vou na internet e conto tudo que vocês fizeram para quem me segue. Um esquema estratificado que vai policial, vai facção, vai pressão, vai live no YouTube, vai pix de R$1 pedido para a base que acredita genuinamente na narrativa de insider que foi construída com tanto cuidado. Um bafão com estrutura de organização criminosa disfarçado de podcast de true crime nacional. Que criatura, gente! E tem um detalhe que Junior Masters jogou no meio dessa conversa com toda a naturalidade do mundo, quase de passagem, e que ficou ecoando muito depois que a entrevista acabou e a janela do vídeo foi fechada. Ele disse, se o Frank fosse ex-PCC de verdade, sem a proteção de absolutamente ninguém, sem um escudo funcionando nos bastidores, já teria sumido faz tempo. Nem no caixão iam achar. Essa frase, gente, essa frase foi dita com a mesma leveza de quem comenta o tempo antes de entrar numa reunião. E é a frase mais pesada do episódio inteiro quando você para deixar o peso dela pousar. O fato de o Frank ainda estar vivo, ainda estar ativo, ainda estar postando conteúdo no iPhone novo como se não existisse pressão nenhuma sobre ele, seria a prova concreta de que alguém tá bancando ele de alguma forma. Porque o cara que pede Pix de R$1 e R$2 nas redes e vive de doação da base, não compra iPhone 17 com tranquilidade. Essa conta não fecha por nenhum ângulo que você olhe. Alguém fecha essa conta por ele regularmente. E Maria Corsato aponta exatamente para quem esse alguém poderia ser. Policiais que jogam fora das 4 linhas e precisam de um instrumento que não use uniforme. Segura o coração que essa parte tem peso mesmo. E olha que eu ainda nem contei a melhor parte de toda essa história. Então se inscreve agora mesmo nesse espaço, porque o que falta sair ainda é o que de verdade coloca tudo isso numa luz que você não esperava encontrar aqui e não vai conseguir ignorar depois que ouvir com atenção. Só que aí o próprio Junior Masters freou um pouco essa narrativa com honestidade intelectual que precisa ser reconhecida. Ele disse que acha que Frank é ex-PCC sim, que não descarta esse histórico de forma categórica. Mas que esse poder todo sobre a polícia, esse nível de influência estratégica que Maria descreve com tanta precisão, ele não acredita que o Frank tenha de verdade na proporção que parece. Que dar tanto poder ao Frank seria engrandecer alguém que talvez não mereça tanto crédito nem como vilão de novela. E Maria, que durante toda a entrevista tentou conscientemente não engrandecer o cara,
concordou parcialmente com essa ressalva. Ela reconhece que tem acerto nos conteúdos dele. Ela reconhece que informação real circula por ele em determinados momentos. Mas o perfil que ela traça ao longo de toda a conversa não é de um estrategista autônomo com visão própria. É de um instrumento, uma voz que serve para derrubar fulano quando alguém precisa que fulano caia, para expor cicrano quando alguém precisa que cicrano seja exposto, para fazer um policial perder a cadeira enquanto o outro assume o lugar, sem que nenhuma instituição apareça assinando embaixo do comunicado. Que bafo pensado, né, gente? Que arquitetura de escândalo invisível que só aparece quando uma delegada senta numa cadeira de podcast e decide falar com didática. Porque pensa comigo, gente. Pensa com calma nessa lógica. Se você precisa derrubar alguém dentro da polícia, você não pode fazer isso oficialmente sem se expor junto no processo. Você precisa de alguém de fora que fale com credibilidade de quem viveu aquilo. Alguém que pareça ter chegado naquela informação por conta própria, por histórico pessoal, por vivência real dentro do crime organizado. Alguém que a audiência já acredita porque ele construiu uma narrativa de anos em cima disso, tijolo por tijolo, episódio por episódio. E se esse alguém errar, se a história não fechar com o que existe de documentado, se aparecer inconsistência técnica que uma delegada consegue identificar em 5 minutos, a instituição está completamente limpa do outro lado. Foi o Frank que falou. O Frank que exagera. O Frank com passagem por estelionato que ninguém tinha parado para checar com cuidado antes. Que construção cuidadosa, gente. Que arquitetura de lavagem de informação funcionando em tempo real na plataforma de qualquer pessoa com internet. Dá um certo arrepio de admiração olhar o esquema de longe, antes de lembrar o quanto é criminoso quando você aproxima o zoom. E tem uma parte dessa entrevista que chegou quase de passagem, mas que não dá para deixar escapar de jeito nenhum, porque tem peso próprio considerável. Aquela mulher que Frank levou para fazer live com ele em determinado momento, que teria se apresentado publicamente como filha de juiz, com toda a autoridade que essa apresentação carrega no contexto. Segundo Maria Corsato, o pai dela não é juiz. Não tem registro que confirme isso. Não fecha com nenhum documento que exista de forma verificável. E mais, gente, muito mais do que isso, essa mesma moça teria recebido auxílio emergencial durante o período de pandemia, um benefício destinado a pessoas de baixa renda. E isso ela não menciona em nenhum momento nas redes sociais, onde aparece como personagem do universo do Frank, com toda a desenvoltura de quem tem sobrenome pesado. Nada que ela apresenta como identidade pública bate com o que existe de concreto nos registros disponíveis. É um padrão que se repete com uma consistência que impressiona, né, gente? Frank sem qualificação que feche. Mulher com pai que não é o que ela diz. Tudo erguido em cima de construção de imagem que não tem documento nenhum embaixo. No universo de podcast e live e hype instantâneo de internet, isso passa com facilidade enorme antes que alguém pense em perguntar: mas cadê a documentação? Mas quem verificou de fato? Mas o que os registros dizem quando você consulta de verdade? Um bafão, gente. Um bafão estratificado com camadas sobrepostas, com policial envolvido, com PCC no histórico, com pressão que cheira a chantagem, com mulher de pai que não é juiz, com iPhone comprado por dinheiro que não aparece no extrato de quem pede Pix de R$1. Deixa a inscrição aqui nesse espaço, porque esse tipo de fofoca documentada e destrinchada com cuidado e sem maldade gratuita é o que a gente faz toda semana por aqui. E você não vai querer ficar de fora quando sair o próximo capítulo dessa saga, que ainda tem muita dobra para revelar. E aí chegou o momento que a entrevista virou de vez, aquela virada que deu outro peso para tudo que já tinha sido dito nos 40 minutos anteriores, que reorganizou mentalmente cada detalhe que o Júnior e a Maria tinham discutido com tanto cuidado até ali. Maria Corsato pausou no meio da conversa, mudou imperceptivelmente o tom de voz para aquele registro mais baixo de quem está prestes a dizer algo que não se diz em voz alta normalmente, e disse com aquela calma de depoimento formal: "Deixa eu te contar um segredo." E o bafo é o seguinte, gente. Segundo ela, muita coisa que o Frank fala já é conhecida nos bastidores da polícia faz tempo. Não como novidade que chegou de fonte privilegiada dentro do crime organizado. Não como bomba exclusiva de quem esteve dentro da facção e sobreviveu para contar. Como arquivo.
como informação que todo mundo que transita nesses ambientes internos já sabe há bastante tempo e não pode falar publicamente por uma série de razões que envolvem procedimento em andamento, investigação ativa e, em alguns casos bem específicos, interesse direto de quem deveria ser o primeiro a investigar. E mais do que isso, gente, muito mais pesado do que isso. Ela disse que às vezes é o próprio policial que passa a informação para o Frank de propósito e com intenção clara, para ele falar o que o policial não pode falar com o uniforme no ombro e o cargo na frente do nome, para criar escândalo onde convém politicamente dentro da instituição, para derrubar quem precisa ser derrubado sem que a estrutura oficial apareça com a mão na massa do processo. O Frank, como megafone de disputa interna que tem canal no YouTube, tem base fiel e ainda pede Pix. Se você acha que Frank tem que se explicar publicamente por tudo isso, se inscreve nesse espaço agora, porque essa história não acabou de jeito nenhum e aqui a gente não vai parar de contar enquanto tiver dobra para descascar. E ela foi além com um exemplo concreto que tirou qualquer abstração que ainda restava no argumento. Citou o caso com nome, com data, com contexto verificável. O homicídio do Cara Preta, do Santa Fausto, lá no final de 2021. Segundo Maria, os investigadores desse caso eram exatamente os dois que foram presos depois em decorrência da própria investigação, o delegado Baiana e o chefe dele, Eduardo. E o GB, que tinha informações relevantes sobre o caso, teria procurado o Ministério Público porque estariam pedindo 40 milhões de reais para não implicá-lo na morte. 40 milhões, gente. Esse caso saiu na televisão aberta. Era público, estava nos jornais, não era segredo guardado em gaveta trancada. E o Frank teria repercutido esse tipo de informação na internet não porque descobriu sozinho com investigação própria, não porque tem fonte exclusiva dentro do crime organizado que só ele acessa, mas porque alguém passou para ele com interesse direto e calculado de que aquilo vazasse naquele momento específico, da forma que vazou, para atingir exatamente quem foi atingido. Informação como arma de precisão. Frank como gatilho que aperta sem saber necessariamente quem mirou. E quem mirou ficou do lado de fora do escândalo, limpo, avançando no xadrez, enquanto Frank absorvia o impacto que viesse. Então você junta tudo que Maria Corsato foi construindo ao longo dessa entrevista toda e a imagem que aparece é de um cara que pode até ter alguma conexão com o PCC em algum ponto do passado, ninguém descarta completamente essa possibilidade, mas que no presente está sendo operado como peça num jogo muito maior e mais sofisticado do que qualquer coisa que ele mesmo conseguiria arquitetar e executar sozinho com os recursos que tem. Um instrumento de policiais que não podem falar com uniforme, de pessoas que precisam derrubar outras pessoas dentro da hierarquia, de disputas internas de poder que usam a internet como campo de batalha terceirizado e completamente descartável. Frank fala. Frank leva o cancelamento quando erra feio. Frank leva o crédito quando acerta por coincidência ou por informação plantada. Frank leva a audiência, leva o hype momentâneo, leva o Pix de R$1 e R$2 da base, que acredita com sinceridade na narrativa que ele alimentou por anos de conteúdo consistente. E quem mandou a informação fica quieto, protegido atrás do uniforme ou do cargo e continua avançando no tabuleiro como se nada tivesse acontecido. Isso é o que Maria desenhou com palavras simples e diretas, sem documento na mão, sem acusação formal que precise de processo, só com a lógica fria de quem viu esse tipo de arranjo funcionar de dentro da instituição por décadas. E é pesado demais para caber confortavelmente num único podcast de 2 horas, por mais bem conduzido que seja. Mas tem a parte mais incômoda de tudo, gente, e ela não veio em forma de revelação dramática com trilha sonora, veio quase como observação de rodapé, dita quase de passagem, num momento em que a conversa já tinha se alongado bastante, que é exatamente o tipo de coisa que mais assusta quando você para deixar o peso pousar depois que o vídeo fecha. A pergunta que essa entrevista toda levanta sem conseguir responder de forma conclusiva é a seguinte: se a polícia já sabe o que o Frank sabe, e se às vezes foi a própria polícia que passou a informação para ele de propósito e com intenção específica, o que exatamente a polícia sabe sobre o Frank que nunca vai ser dito em podcast de plataforma aberta? Porque Maria disse com todas as letras que existem coisas que a polícia não pode falar publicamente por razões que não foram todas detalhadas ali. Ela disse que ia contar um segredo, e o segredo foi que o Frank é instrumento de alguém.
Mas a pergunta que ficou suspensa no ar depois que o episódio acabou, que ninguém fez de forma direta durante a gravação, que ficou flutuando sem pouso, é a seguinte: e o que vocês têm arquivado sobre ele que também não pode sair ainda? Que acordo existe, formal ou completamente informal, que mantém o Frank vivo, ativo e postando enquanto ex-PCC de verdade sem escudo, como o próprio Júnior disse com aquela naturalidade pesada, nem no caixão seria encontrado? Essa é a caixinha fechada no meio de tudo isso, gente, e ela incomoda de um jeito específico porque o próprio sistema que avaliaria o Frank, que investigaria as atividades dele, que daria ou negaria legitimidade pública ao que ele faz, pode ser parte do jogo que o mantém existindo do jeito que existe e funcionando como funciona. Um estelionatário de qualificação duvidosa, com iPhone novo e conta que não fecha, falando de PCC em live de podcast, enquanto policiais que não podem falar passam informação por baixo da mesa e colhem o resultado estratégico do outro lado sem aparecer no crédito. Quem controla quem nesse arranjo de verdade, gente? Quem usa quem com mais consciência do que está fazendo? E quando a conta chegar, porque conta sempre chega mais cedo ou mais tarde, quem vai aparecer como o culpado visível na frente das câmeras e dos microfones? O Frank. Sempre o Frank. O que nem no registro policial fecha como o que ele diz que é desde sempre. Que vergonha, gente. Estelionato é o que aparece no registro. O resto é hype com financiador.